Bom dia, Igor. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo jóia? E você? Bem. Tá me ouvindo Tá frio direitinho? aí? Rapaz, essa noite, hein? Foi a pior. O colega mandou para mim uma mensagem no WhatsApp, estava registrando o termômetro 9 graus. Isso no início da noite. De madrugada eu acho que fez menos, viu? Meu pai e minha mãe falaram a mesma coisa, que no começo da noite tava às 9 graus. Pois é, rapaz. De madrugada aí, umas 3 horas da manhã, deve ter batido uns 7 graus, 8 graus. Brincando. Foi frio, viu? Foi. Não sinto frio porque gordo não sente frio, né? Aí, o que que acontece? Eu sempre durmo com uma cobertinha, uma mantazinha simples. Essa foi a primeira noite que eu levantei para pegar outra coberta, para botar. Tava muito frio mesmo. Eu fico imaginando essa galera que mora na rua, rapaz. Se a gente dentro de casa tá Tá sofrendo passando desse frio? jeito, você já pensou? O cara no tempo É aí, Ave Maria, só Deus para ajudar essas pessoas aí. verdade. Tomara que tenha. O pior é que tem gente que mora e na rua e se recusa a ir para abrigos, né? Que às vezes Também. a prefeitura, as prefeituras de algumas cidades recolhe esse pessoal oferecendo abrigo, né? Abrigo público. Mas tem gente que se recusa aí. São Paulo mesmo essa semana passada teve um morador, um não, três moradores de rua que morreram de frio. E o pessoal já tinha feito campanha para levar para abrigos, mas eles não, infelizmente, se recusam aí para os abrigos. É complicado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ana. Deixa eu ver quem está aqui mais que eu não falei. Bom dia, Débora, Eric, Bom dia. Pedro. Bom dia para vocês. Deixa eu ver aqui quem falta entrar aqui. Samuel. Deixa o pessoal chegando aqui que a gente começa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esperar a galera. Bom, vamos lá. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai admitindo aí. Provavelmente quando for entrar algum colega aí na sala, a tela vai ficar verde, mas aí vocês me avisam que eu retorno, viu? Tá acontecendo, tá ocorrendo esse problema aí direto. Toda vez que um aluno, um colega entra na sala ou solicita para entrar, a tela fica verde. Mas a gente vai vendo aí se não ocorre isso hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos agora na parte final de movimento circular, tá? A gente vai falar de força no movimento circular, tá ok? Então, tá lá no, no cronograma de vocês, desculpe. Sexta-feira nós vamos fazer uma atividade avaliativa, tá? Essa atividade avaliativa é de movimento circular uniforme. Nessa atividade, eu não vou cobrar essa parte final de força, tá? Então, a gente vai cobrar até aceleração centrípeta, que foi o último assunto que a gente viu semana passada. Então, a gente vai fazer um exercício, uma atividade, uma lista de exercícios, que vai estar lá no E-Class, conforme a gente já havia feito também na segunda unidade. E ela, a diferença é que ela vale uma pontuação maior para poder ir juntando com a nota de vocês, tá certo? Essa atividade vai envolver movimento circular uniforme até aceleração centrípeta. Essa parte final de conclusão aqui de força
Tem o cálculo também que a gente vai ver amanhã, mas eu não vou cobrar isso nessa lista de exercícios, tá ok? Então, é do início de movimento circular até a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Beleza? Bom, então veja bem. Nós vamos ver agora a parte final, que é a parte de força do movimento circular. E depois a gente vai entrar em força de atrito, tá? É o próximo assunto, força de atrito. O que que acontece? Nós temos primeiro que destacar uma coisa. Existe, eu acho que eu já falei para vocês, citei rapidamente, existe um erro conceitual que é muito frequente em física quando se trata de força e movimento circular. Então, alguns autores, eles falam de uma força centrífuga, tá? Atualmente, esse erro já foi corrigido na literatura, os livros mais novos, você não encontra mais essa definição. Porém, tem livros antigos que apresentam essa definição de força centrífuga, tá? Pessoal, força centrífuga não existe, tá certo? Então, não existe força que puxa um veículo, por exemplo, para fora de uma curva, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que dá para mostrar. Então, quando o veículo ou móvel está fazendo uma trajetória circular, tá? O que puxa o automóvel para fora é a própria velocidade do automóvel. Não existe uma força aqui centrífuga nesse movimento, certo? Então não tem como existir uma força que coloque o objeto para fora, tá? Que empurre o objeto para fora. Não existe isso aqui, ó, puxando o objeto para fora, que é a força centrífuga que eles falaram. Existe apenas a velocidade que puxa o veículo pela tangente da curva. Então, se o veículo está fazendo a curva, ele escapou aqui nesse ponto, ele vai sair aqui em linha reta nesse ponto. Se o veículo escapar aqui, ele vai sair pela tangente aqui nesse ponto. Se escapar nesse ponto, para cá. Se ele escapasse aqui, ele sairia para cá. Então, quem puxa o objeto para fora da curva é a própria velocidade do objeto. A velocidade tangencial. Ok? Então, força centrífuga não existe. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai analisar o seguinte. Existe uma força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Isso aí nós já dissemos para vocês lá no início. Então você tem F1, F2, F3, F4, F5, número de forças que estiver atuando no corpo. A resultante vai ser a soma de todas essas forças. A soma vetorial de todas essas forças. Certo? A força ela é capaz de quê? Ela é capaz de aumentar a velocidade do corpo, tá? Diminuir a velocidade do corpo, então alterar o valor numérico, ou mudar a direção do movimento do corpo. Então nós temos dois tipos de força no movimento circular. A força que é capaz de aumentar ou diminuir a velocidade e a força que altera a direção do movimento, certo? Então, são duas forças que existem no movimento circular, certo? Se o movimento for circular e uniforme, que é o movimento que nós estamos estudando, não existe essa força aqui, ó, capaz de aumentar ou diminuir a velocidade. Existe apenas a força que altera a direção do movimento. A força que aumenta ou diminui a velocidade é a força tangencial. E a força que altera a direção e sentido é a força o quê? Centrípeta, certo?
Claro, a força tangencial ela vai aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. E a força centrípeta ela vai mudar a direção e o sentido da velocidade. Ah, por que não tem força tangencial nesse movimento que nós estamos estudando? Porque esse movimento é um movimento circular o quê? Uniforme, certo? Se ele é uma velocidade constante, o módulo da velocidade não muda. Não vai apresentar aceleração tangencial, ΔV sobre ΔT vai ser zero, e, consequentemente, força tangencial também não vai existir. Porque força tangencial depende da aceleração tangencial, certo? Nós vimos na segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração. Se força é massa vezes aceleração, a força tangencial vai ser a massa vezes a aceleração tangencial. Se a aceleração tangencial é zero, a força tangencial no movimento circular uniforme será zero, certo? E a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que é essa força que atua aqui para dentro, mudando a direção e o sentido da velocidade. No movimento circular ou curvilíneo, ela tem que mudar a direção e sentido para poder fazer a curva. Então, existe a aceleração centrípeta e existe, consequentemente, a força centrípeta, certo? Ah, professor, mas se não tem aceleração tangencial nesse movimento, por que a gente está estudando? Porque não existe apenas um movimento circular uniforme, certo? Nós temos um movimento circular uniforme, que é aquele que o móvel faz a trajetória circular com velocidade constante. No entanto, você pode fazer uma trajetória circular ou curvilínea com aumento de velocidade ou diminuição. Então, imagine, por exemplo, a situação que você está numa estrada. E aí, próximo de uma curva, o carro furou o pneu. Aí você encosta para trocar o pneu. Quando você trocou o pneu e voltou para a pista, certo? Você está próximo da curva. Você vai estar com uma velocidade pequena. Então, você está saindo com 10, 20 km por hora. Quando você entrar na curva, você vai manter a velocidade constante? Não, porque você está muito devagar entrando numa estrada. Então você vai acelerar. Sua velocidade vai aumentar para 30, 40, 50, 60 km por hora, a depender do tipo de curva. Até mais velocidade você pode imprimir e fazer a curva acelerando. Então, nesse tipo de movimento, ele vai ser um movimento circular ou curvilíneo variado, certo? Que você está aumentando a velocidade. Você está fazendo a curva e a velocidade está aumentando. Da mesma forma que você pode vir na estrada a 100 km por hora, por exemplo, e aproximar de uma curva fechada. O que vai acontecer? Você vai ter que frear, reduzir a velocidade, e aí sua velocidade vai diminuir para 90, 80, 70, e você vai fazer a curva com segurança, para não sofrer nenhum tipo de acidente. Então, esse movimento é um movimento circular uniformemente variado também. Só que nesse segundo exemplo, você vai estar reduzindo a velocidade, certo? Então, você pode fazer o movimento circular ou curvilíneo com velocidade constante. Você pode fazer o movimento circular ou curvilíneo acelerado, com movimento variado. Ou você pode fazer o movimento circular com movimento desacelerado, que é o movimento variado também. E quando isso ocorrer, variação de velocidade, você vai ter a aceleração tangencial e, consequentemente, você vai ter a força tangencial também atuando no carro. Certo? Ficou claro isso aí? Todo mundo entendeu o que é aceleração tangencial, o que é força tangencial? Aceleração centrípeta, que nós já tínhamos visto, e força centrípeta. Dúvidas, primeiro ano? Tá tranquilo? Bom, a força resultante que existe no móvel, quando você tem as duas acelerações, vai ser a resultante das forças que atuam. Como nós tínhamos visto aqui, ó. Todas as forças que atuam no corpo geram a força resultante. Se você tem uma força capaz de aumentar ou diminuir a velocidade e outra força para alterar a direção do movimento, a força resultante vai ser a soma das duas, tá?
Nesse movimento específico que nós estamos estudando, movimento circular uniforme, a força resultante vai ser apenas igual à força centrípeta. Por que ela vai ser igual à força centrípeta? Porque nós não temos aceleração tangencial, então essa força aqui, tangencial, não existe no movimento circular uniforme. Tá certo? Então, se for um movimento circular uniforme, que nós estamos estudando, a força tangencial não existe e a força resultante vai ser somente igual à força centrípeta, certo? Isso para esse movimento que nós estamos vendo, estudando agora. Se for um movimento uniformemente variado, circular uniformemente variado, aí nós teremos as duas. E a soma das duas vai nos dar a força resultante. Todo mundo entendeu isso? Dúvidas? Tá tranquilo? Não, professor. Beleza. Se for um movimento retilíneo uniforme, tá? Se o movimento é retilíneo uniforme, como eu já tinha passado para vocês no final de uma aula dessas aí, tem aceleração tangencial, gente? Movimento circular uniforme tem aceleração tangencial? Não, não é? A velocidade não muda. E se o movimento for retilíneo uniforme, tem aceleração tangencial? Vocês acham que? Bora, meu povo, participe. Tem? Aceleração tangencial no movimento retilíneo uniforme, vocês acham que tem? Iane acha que tem? Tangencial não tem, tá? Por quê? A tangencial é aquela que muda o valor da velocidade. Se o movimento é uniforme, não tem mudança na velocidade, tá? O módulo da velocidade. E se for retilíneo uniforme, tem centrípeta? Também não, porque não precisa mudar a direção da velocidade, ele está sempre em linha reta. Agora, se for circular e uniforme, ele não tem tangencial e tem centrípeta, certo? Porque precisa mudar a direção e sentido. Então, cada tipo de movimento vai ter aceleração, uma aceleração ou outra, ou as duas, a depender do tipo de movimento. E aí você vai ter uma força só, duas forças, e ela vai ser a resultante, certo? Então, por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Qual a força resultante? Zero. Primeira lei de Newton, tá? Por que a força resultante é zero? Porque se ele é retilíneo uniforme, a velocidade muda o módulo? Não. Então não tem aceleração tangencial, não tem força tangencial. E se ele é retilíneo, muda a direção? Também não. Então não tem aceleração centrípeta, não tem força centrípeta. 0 mais 0 vai dar resultante igual a quanto? Zero, que é exatamente o que Newton disse. Quando a força resultante que atua no corpo for nula, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento o quê? Retilíneo e uniforme. Entenderam o raciocínio? Então, força resultante vai ser zero quando a tangencial e a centrípeta for zero. Aí no movimento circular uniforme, a força resultante é zero? Não. Por quê? Porque a tangencial é zero, não muda o módulo da velocidade, mas ele tem centrípeta, tá? E a força centrípeta vai mudar a direção e sentido da velocidade para ele poder fazer a curva. Logo, a força resultante vai ser igual à força centrípeta. Entenderam isso? Então vamos lá. E quem é a força tangencial? Então a componente tangencial é aquela que altera o valor numérico da velocidade, o módulo, tá? Ela vai estar nos movimentos variados. Então, esse tipo de força está presente nos movimentos uniformemente variados, tá? Então, não existe no movimento uniforme. Se ele é uniforme, como eu falei agora anteriormente, retilíneo uniforme ou circular uniforme, não tem aceleração tangencial. E como é que você calcula essa força tangencial? Você vai calcular pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. E que é a aceleração tangencial? A mesma aceleração que a gente estudou lá
no início no movimento variado, ΔV sobre ΔT. Então, força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton serve para a gente calcular a força tangencial no movimento, nos movimentos variados que possuem essa força, tá certo? No caso do circular, não tem essa força do circular uniforme, ok? Bom, e a centrípeta, tá? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta depende, a força centrípeta, desculpe, depende da aceleração centrípeta. Eu disse que a aceleração centrípeta, ela aponta para o centro interno da curvatura, sempre perpendicular à velocidade, ó. Então ela aponta para cá, sempre perpendicular à velocidade, certo? A força centrípeta, você vai calcular da mesma forma, tá? Massa vezes aceleração, só que agora você vai calcular em função da aceleração o quê? Centrípeta, que nós estudamos na aula passada. Que é a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes R. Aqui em cima o cálculo em cima da velocidade tangencial, aqui em cima da velocidade angular. Mas as duas são as fórmulas da centrípeta. Então, você vai calcular a força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, certo? Essa daqui é a principal para o movimento que a gente está estudando, porque a outra vai ser nula para esse movimento. Então, massa vezes aceleração centrípeta é a fórmula, desculpe, da nossa aceleração, ok? Bom, aqui tem algumas situações que você pode observar esse tipo de aplicação. Então, por exemplo, você tem um bloco que está preso em um cabo e ele está girando em movimento circular. Então, você bota, por exemplo, um prego, sei lá, com um cabo qualquer, e aí você vai rodar, dar um impulso para esse bloco ficar rodando em movimento circular ao redor desse prego através do cabo. O que vai acontecer? Por que esse bloco, quando você der um impulso, ele vai rodar e girar em movimento circular? Porque ele está preso num ponto qualquer, que vai corresponder ao centro da curvatura a qual ele vai girar, né? E esse centro aqui, ele é preso fixo através de um cabo que provoca uma tensão. Então, essa força de tensão, ela vai fazer o papel de aceleração centrípeta. É ela que vai mudar a direção e o sentido da velocidade. É como se você pegasse um objeto preso por uma corda, um barbante, e girasse em torno da sua mão. Ele ia girar em movimento circular, preso pela tensão do cabo que está na sua mão. Então, a tensão no cabo fará o papel de força centrípeta. Então, se cai uma questão dessa e ele pede para calcular a tensão é força. Como é que você vai calcular a tensão? Iguala a tensão no cabo, a força de tração com a força centrípeta, que vai ser o quê? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, vocês já sabem calcular a força centrípeta. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. E que é a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre R. Força centrípeta, nesse caso, é igual a tensão no cabo. Entenderam a situação? Dúvidas? Tá tranquilo? Bom, aqui nós temos a situação da força quando você está atravessando uma lombada, uma depressão, tá? Então, quando você sobe uma lombada, você observa que você tem a sensação que o carro fica mais leve. Quando você desce numa depressão, você tem, na base da depressão, você tem a impressão que o carro está mais pesado. Isso ocorre por quê? Por causa da força centrípeta, tá? Então, quando você sobe, a força centrípeta vai atuar. Quando você desce na lombada, na curvatura, a força centrípeta também vai atuar, certo? Então, o carro passando por uma depressão,
ele fica sujeito a uma força centrípeta que vai empurrar ele para cima, certo? Então, a força centrípeta será determinada pelas forças peso e reação normal da superfície. Então, o que vai acontecer? A força centrípeta ela vai ser a diferença da reação normal menos o peso, certo? Então, o peso puxa para baixo, a reação normal empurra para cima. A reação normal menos o peso vai dar a nossa força centrípeta, certo? Quando você passa na lombada, que é o contrário, então a depressão está assim, a lombada está assim. Você tem isso aqui. Quando você passa na lombada, o carro fica sujeito também a uma força centrípeta, só que agora ela está para baixo, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ela está na mesma direção do peso. Então, a força centrípeta vai ser determinada novamente através pela diferença do peso da normal, só que agora vai ser o peso menos a normal, porque a força vai estar sendo somada com o peso. Então, força centrípeta mais peso é igual a normal. Força centrípeta menos o peso é igual a normal. Entenderam aqui? Entenderam esse raciocínio, gente? Dúvidas? Sim, professor, não. Tá tranquilo. Então vamos lá. Bom, numa estrada, quando você está fazendo uma curva, tá? O que vai acontecer? O atrito que existe entre a roda do carro, tá, e o solo é que vai fazer papel de força centrípeta. Então, quando você vira a direção do veículo, o atrito da roda com o solo é que faz o papel de força centrípeta e muda a direção da velocidade. Então, se você quiser calcular a força centrípeta numa curva, essa força centrípeta, se a pista for horizontal, ela vai ser igual ao atrito. E quem é atrito? Atrito a gente não aprendeu a calcular ainda, vai ser na sequência. Então, nós vamos ver que a força de atrito é dada por μ vezes N. É um coeficiente de atrito que depende do tipo de superfície vezes a reação normal da superfície. Então, isso aqui não importa agora. Não se preocupe com isso, que na aula de atrito a gente vai explicar o que é isso aqui. O que eu quero que vocês entendam agora é somente que a força centrípeta é igual ao atrito. Então, atrito vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. Então, você tem uma questão. O carro está fazendo uma curva numa pista horizontal com velocidade de, sei lá, 80 km por hora, um carro de 1.000 kg. Se ele der o raio da pista e pedir para você calcular o atrito, aí você vai falar, ah, poxa, eu nem sei o que é atrito, não sei qual é a fórmula de atrito. Não precisa. Você vai calcular o atrito através da força centrípeta, porque nesse caso, nessa situação, o atrito vai ser igual à força centrípeta, que é ele que faz o carro ficar na curva. Se o carro não tem atrito, o que vai acontecer? Ele vai escapar pela tangente da curva. É o que acontece na corrida de Fórmula 1. Às vezes você tem dois carros na pista fazendo a curva, o que está para o lado de fora perde o atrito, escapa, passa na frente do que está na pista e vai bater lá na proteção de pneus ou no guarda-reio, certo? Então, você tem o atrito fazendo papel de força centrípeta. Se não tiver atrito, o carro sai pela tangente da curva. Então, pediu para calcular, você ainda não sabe a fórmula de atrito, mas pode calcular através da força centrípeta. Entenderam isso aí? Tranquilo? Aqui é o que a gente falou da Fórmula 1. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui outra situação para vocês. Pronto, aqui. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Beleza. Então, a força centrípeta. Ah, professor, por que você está falando de força centrípeta especificamente? Porque nós estamos estudando movimento circular uniforme, tá? Eu expliquei que existem as duas forças. Nesse movimento que a gente está estudando, só existe a força o quê? Centrípeta. Porque se ele é uniforme, não tem força tangencial. Tá certo? Por isso que a gente está destacando a força centrípeta. Bom,
Então, nós temos aqui a força centrípeta, tá? Que é uma força voltada sempre para o centro interno da curvatura, com as mesmas características da aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, ela é sempre igual à força resultante. Foi aquilo que eu disse antes. A força centrípeta vai ser a força resultante no movimento que nós estamos estudando, porque nós não temos a força tangencial. Força resultante vai ser a tangencial mais a centrípeta. Se nesse movimento não tem a tangencial, só a centrípeta vai ser a nossa força resultante. Certo? Bom, a velocidade vetorial, a aceleração centrípeta e a força centrípeta representada no movimento que nós estamos estudando, movimento circular uniforme. Então, imagine que eu tenho uma partícula que saiu do ponto A, tá? Em movimento circular em direção ao ponto B. Então, ela faz o movimento no sentido horário, certo? Nesse ponto A, você tem a velocidade tangente ao ponto, por isso que ela é chamada de tangencial, certo? Você tem a aceleração centrípeta apontada para o centro, por isso que ela é perpendicular à velocidade e apontada para o centro interno, e a força centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela muda a direção e sentido da velocidade. E, de acordo com a massa, ela vai gerar uma força centrípeta. Se for no ponto D, a mesma coisa. A velocidade é sempre tangente, ó, a aceleração e a força para o centro. No ponto B, a mesma coisa. A velocidade é tangente, a aceleração e a força para o centro. Por isso que o nome é velocidade tangencial e a aceleração e força são centrípetas, que apontam para o centro interno da curvatura. Beleza? Bom, então, um exemplo daquele que eu passei para vocês, que eu disse para vocês. O corpo, ele está preso por um prego lá no centro, tá? E nesse ponto fixo ele tem um fio de massa desprezível, está na superfície sem atrito. O corpo tem a massa de 50 gramas, desliza sobre um plano horizontal sem atrito em movimento circular uniforme. Ele está preso por um fio de comprimento de 20 centímetros a um ponto fixo. Então, 20 centímetros é o tamanho do fio. Se você coloca o objeto para girar, isso daqui vai ser o quê? O raio da curvatura. Não é isso? O raio da circunferência do movimento que ele determina. Determine a intensidade de força de tração no fio se a frequência do movimento é de 300 RPM. Considere π ao quadrado igual a 10. Ele arredondou aqui o valor de π para ficar igual a 10. Tá certo? Então, a massa, já deu a transformação aqui, ó. A massa de 50 gramas, 0,05 quilos. O comprimento de 20 centímetros vale 0,2 metros. E a frequência de 300 RPM equivale a 5 Hz. Já facilitou a vida aqui, certo? Então, vamos lá, calculem aí para gente. E dê a resposta de qual vai ser a tensão aí nesse cabo. Lembre-se, como é que eu vou calcular a tensão? Igual à força centrípeta. Não é isso? Então, a tensão aí vai ser igual à força centrípeta nesse movimento. Então, vamos lá. Esse tempo aí, vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Uns 3 minutinhos aí, acho que dá para vocês responderem. Enquanto isso, eu vou aproveitar para registrar a frequência de vocês logo.
Quem chegar numa resposta aí pode abrir o microfone e falar qual o valor da tensão. Dá 10 newtons? 10 newtons. Muito bem, Ana. Parabéns. Mais alguém acertou? 10 newtons? Beleza. Isso aí. Então, pessoal, como a Ana falou, a tensão no cabo vai ser igual a 10 newtons. Vamos ver aqui, tá? Como é que foi feito. Então, você sabe que a tensão ela vai ser igual à força centrípeta, certo? Para calcular a força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, o raio ele deu, certo? Está aqui no enunciado da questão, é o comprimento do fio, certo? A massa ele deu, que é a massa do corpo, só que ele não deu a velocidade, porém ele deu a frequência, certo? Então, você pode calcular a nossa velocidade, certo? Quem é velocidade? Ômega vezes R. E ômega você sabe que é 2π vezes F, tá? Então, V vai ser 2π vezes F vezes R. 2π vezes 5 vezes 0,2, tá? Que é o raio. 2π metros por segundo, tá? Só que ele mandou até considerar, não foi? 2π, deixa eu voltar aqui. Ah, não, π ao quadrado, tá certo. 2π, então, metros por segundo. Se a tensão, que é a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, você pega a massa que ele deu, 0,05 kg, 50 gramas. A velocidade que você achou, 2π ao quadrado, certo? E aí aqui você vai substituir, que você levou ao quadrado. Então aqui vai ficar 0,05 vezes 4π ao quadrado. Π ao quadrado ele mandou considerar 10. Então, vai ficar 0,05 vezes 40 dividido por 0,2, que nos dá uma tensão de 10 newtons. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Nenhuma dúvida, pessoal, sobre força no movimento circular e força no movimento circular uniforme. Então, o que eu queria que vocês entendessem nessa aula era isso. Existem dois tipos de força atuando nos movimentos: força tangencial e força centrípeta. Nesse movimento que nós estamos estudando, só existe força centrípeta. Por quê? Em qualquer movimento uniforme, nós não temos aceleração tangencial, então a força tangencial é nula, certo? Se for um movimento retilíneo uniforme, não temos nenhuma força, nem a tangencial, nem a centrípeta. Por isso que a força resultante é zero. Se for esse movimento que estamos estudando, movimento circular uniforme, nós temos a força centrípeta e a aceleração centrípeta, consequentemente. Logo, a única força que está atuando, a força resultante, vai ser a nossa força centrípeta. Beleza? Meus queridos, então na aula de amanhã a gente vai fazer algumas questões sobre força centrípeta, tá certo? Lembrando que esse assunto não cai na avaliação de sexta-feira, na atividade avaliativa, tá certo? Podem estudar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade que vocês vão fazer. É só entrar em contato comigo, mandar mensagem pelo WhatsApp. Beleza? Estou à disposição de vocês. Beleza, professor. Valeu, galera. Bom dia.
Tchau, tchau. Tchau, Valeu, professor. professor. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, professor. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.